Estamos utilizando um aplicativo que grava a tela do celular e também o PowerPoint. Meu nome é Denislande Pinto Medeiros, sou estudante do curso de Engenharia de Produção da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Desenvolvemos o TCC sobre o título de Análise Ergonômica do Posto de Trabalho em um Escritório Jurídico, no Polo de Jaú. Assim, é um trabalho apresentado ao curso de Engenharia de Produção da Univesp São Paulo como requisito parcial para obtenção do título de bacharel em Engenharia de Produção, sob orientação do professor doutor João Cândido Fernandes. Um resumo para ter uma visão sobre todo o TCC é que ele analisa o modo pelo qual é realizado o trabalho em seu ambiente de escritório. É feita a análise ergonômica composta de questionário, respondido pela pessoa que trabalha nesse escritório, por um checklist, uma lista de itens a se conferir, as fotografias que provam este estudo de caso e o método de análise ergonômica de membros superiores, que em inglês é chamado de ruler, que analisa mão, punho, braço, antebraço e pescoço. Foi utilizado outros aplicativos para medir ruídos, iluminação ou iluminância local e fita métrica mesmo para medir os mobiliários, como fatores externos do ambiente de trabalho. Para quê? Identificar falhas ergonômicas e sugerir adequações com o objetivo de proporcionar conforto e segurança durante as suas atividades, após esta análise. Ou seja, é feita a análise e logo em seguir a intervenção. Propõe melhorias tais como adequações ao meio externo, ponderados à produção e pausas realizadas durante o exercício laboral, para prevenir danos causados por essas atividades. Trata-se dentro de engenharia de produção no campo da qualidade do trabalho, subitem ergonomia, dos quais as palavras-chave seriam ergonomia, postura, higiene e segurança do trabalho e o ruler, que é um método de análise utilizado em vários países do mundo. Objetivo geral. Considerando a saúde como um bem a ser preservado constituído de capital humano de trabalho, pretende-se analisar o modus operandi pelo qual é realizado o trabalho em seu ambiente. Pretende-se identificar as falhas ergonômicas e sugerir adequações ao ambiente e à trabalhadora, com o objetivo de proporcionar-lhe conforto e segurança durante as atividades após esta análise. Então, já é previsto encontrar falhas. Objetivo específico. Para que um trabalhador possa estar fisicamente íntegro, ele deve seguir algumas regras no seu ambiente de trabalho e que isso venha agregar para que haja uma produção melhor, maior também, um aumento de produção. Então, pretende-se analisar ergonometricamente por meio de questionário, checklist, fotografias, um método de análise ergonômica de membros superiores, que é o ruler, e propor as adequações, porque já é previsto encontrar falhas, como adequações do meio externo ponderadas à produção, ou seja, melhorar todo o ambiente de trabalho ali, e pausas realizadas durante esse trabalho, esse exercício laboral, para prevenir danos advindos de acidentes de trabalho. Onde serão também utilizadas as aferições, além do questionário, checklist, fotografias, as aferições, as medições serão dos mobiliários, a medição sonora e da luminância. O posto de trabalho.
O que é? É um escritório jurídico, né? No mundo dos negócios, existe algo chamado outsourcing, que é um meio utilizado por uma empresa no qual outra é contratada para desenvolver uma certa atividade ou função delimitada dentro da área de atuação da contratante. No caso, sua atuação profissional é de prestar serviços jurídicos a outro escritório de advocacia, atuando em processos de abertura e acompanhamento de alvarás jurídicos, nos quais se utiliza de software específico da empresa que a contratou, que dinamiza consultas em quaisquer estado do Brasil, em sites oficiais do governo, para acesso a editais e processos. Olha lá o ambiente de trabalho. Existe um desconforto nítido na questão da postura. Esta postura está fazendo com que ela force para visualizar a tela do computador, para que ela faz com que ela esforce o seu corpo para apoiar os antebraços sobre a mesa. Com isso, ela castiga suas costas, né? Veja, olha o encosto do banco, olha a distância que está de suas costas, né? E, além disso, existe toda essa descontração do ambiente de escritório no atual modelo, ou no modelo pelo qual essa empresa se enquadra, que seria home service, né? Trabalho em casa. É legal, é produtivo. Algumas grandes empresas, como a Microsoft, têm assim, uma certa descontração no ambiente de trabalho, né? Mas não é o objetivo da análise. Posto de trabalho consiste em um escritório numa sala que mede 2 por 3, ou seja, 6 metros quadrados. Possui mobiliários, quer sejam mesa, cadeira, notebook, teclado e mouse. Figura, foi medido o ambiente de trabalho. A mesa não possui bordas arredondadas, isso é importante frisar. Quinas, ela possui quinas, pode ser ajustada, não pode ser ajustada às suas alturas, embora se enquadre nos padrões ABNT, né? São detalhes que fazem uma melhoria. Evitando-se acidentes já é uma grande melhoria. Possui gavetas para guardar de materiais, espaço fácil acesso, como determinados pelas normas. A mesa de trabalho possui 75 centímetros de altura, de largura, ou seja, há um encaixe do trabalhador no seu posto de trabalho, até está ok. Notebook também, mouse e teclado estão de acordo com as normas padrão de fábrica, né? A área de visão, ela é insuficiente. Olha a iluminação como é precária. Retirei a lâmpada, constatei que ela possuía apenas 9 watts de potência. Isso é pouco, isso é pouco. E lá no próximo ao monitor, a tela do notebook, foi medida a luminância também 176 lux pelo aplicativo LuxMeter, quando o ideal são mais de 500 para esse tipo de trabalho. Bom, com relação ao monitor, 12 lux está adequado, porque é de fácil regulagem. Os ruídos. Foi feita uma medição em silêncio e obteve-se os seguintes resultados: 49 decibéis em silêncio, o barulho que vem de fora, o barulho é mais o barulho externo, porque os equipamentos não fazem barulho, não emitem ruídos. E 79 decibéis quando se conversa normalmente, né? Aí foi feita uma comparação com um televisor ligado, né, conversando 79 decibéis com o televisor ligado, no volume 21, pelo aplicativo SoundMeter. Então foi usado o aplicativo LuxMeter para luminância, SoundMeter para ruídos. Foi medido no ambiente a fala 79, um televisor para se comparar, no volume 21, que é razoável, 69, ou seja, o ambiente de trabalho faz eco. O assento foi medido, possui as alturas, é uma cadeira giratória de 5 patas, né, como se fala, possui uma altura, encosto regular, 93 centímetros de altura, né, 50, o mínimo que é 50 do chão também obtém, e suas dimensões de 40 por 40, tanto no assento quanto no encosto. Já para a questão da postura em si, analisou-se que, por meio do aplicativo que sistematizou o RULA, que é o Rapid Upper Limb Assessment. A tradução literal seria avaliação rápida de membros superiores, e é isto, né? Aí utilizei esse
aplicativo onde ele é muito visual, ele é legal de se trabalhar por isso. Você consegue manipular ali o objeto, o bonequinho no caso, e deixa o punho, o pulso na altura do teclado, simulando. Foi obtido os seguintes dados. Bom, retomando aqui, né? Após essa interferência, né? Falando em ruídos externos e interferência, olha lá. Retomando, a pontuação aí dos membros superiores foram feitos em 2 grupos por esse aplicativo. Grupo A, antebraço, braço, punho, rotação de punhos, músculos destes grupos. Foi dado uma pontuação de 5 pontos. Grupo B, foi medido pescoço, tronco, pernas e pés. E os músculos dessa região, foi feita uma pontuação de 4 pontos, né? Mas aí com alguns detalhes a mais aí, na verdade, são 5 pontos, né? Houve aí uma falhazinha do sistema. Tudo bem, né? Olha lá, 1, 3, não, é isso mesmo. 4 pontos. Porque é um sistema um pouco diferente, não é uma soma direta. Existe um programa, ele consta, esta tabela está constante no anexo do trabalho, que é feita uma relação entre esses campos. Por exemplo, uma relação entre o músculo do pescoço com o pescoço em si. Então, está lá. Foi chegado à seguinte conclusão: que a atividade executada no posto de trabalho deve ser revista, pois oferece riscos posturais. Ou seja, algo que era talvez apenas visual, talvez intuitivo, toma forma por um método de análise. Então, a avaliação desses métodos que é o método, né, as proposições de adequação. Ao analisarmos os componentes do ambiente de trabalho, temos que o computador, a tela, teclado e mouse, apesar de ter tido o teclado, ter tido ótima avaliação ergonômica neste setor, nós temos que o monitor é um item também bem avaliado, mas recomenda-se um mecanismo de regulagem de sua altura. Nem que para isto ela tenha que colocar livros embaixo deste notebook. Ou ajustar a regulagem do próprio notebook. A mesa possui uma ótima avaliação, porém há ressalvas quanto à borda anterior e laterais, que são as famosas quinas, que deveriam, né, ser arredondadas para não acontecer um acidente. Uma fratura, por exemplo, poderia ser macia, coincidir com a altura do teclado para não causar fadiga nos membros superiores do ombro, antebraços e braços. O assento, muito embora a cadeira possua a ergonomia considerada boa devido às normas de fábrica, ela pode ser ajustável quanto aos encostos de banco, né? E neste caso, ela carece de apoio para os braços e antebraços. A iluminação, que já foi vista anteriormente, ela é baixa, em torno de 175 lux de luminância, que é o referencial para iluminação de ambientes.
e necessita de troca de lâmpadas ou ajuste, né? Troca de uma, no caso de uma lâmpada, né? Por uma de uma iluminação maior, né? Ou seja, tem que ter mais watts de potência, que o mínimo adequado para ambiente de escritório é de 500 lux. Estes dados encontram-se nos anexos do TCC, que são conhecidos por trabalhos de outros autores, onde o referencial é IDA. Continuando, temos os ruídos. Comparando os dados obtidos, pode-se concluir que o ideal seria um conforto sonoro por meio do isolamento do escritório, talvez mantendo-se as duas portas semi-abertas para que haja circulação de ar no ambiente. E sexto, propõe-se a aquisição de apoio para os pés, onde deve possuir as seguintes dimensões: 30 por 40 e superfície superior antiderrapante. 7. Para o tempo de exercício ou função das atividades, recomenda-se uma pausa de 5 a 10 minutos por hora. Uma conclusão resumida, hein? Do trabalho todo, que possui 79 páginas e mais a capa, é que o trabalho é desempenhado de uma forma contínua, sem a supervisão de suas condições laborais, isto é, do posto de trabalho ambiente, comum no caso de home service, ou trabalho autônomo. A pessoa faz do jeito que bem entende, mesmo que isso lhe cause danos, mesmo que ela não saiba disso ou não perceba, mas ela sente esses danos posteriormente. Mobiliário e adequações ergonômicas, que foram as pequenas ressalvas feitas anteriormente. Não haver intervalos supervisionados. Dores e articulações, tendendo ao desenvolvimento das DORTs, que são as doenças osteomoleculares relacionadas ao trabalho, a qual antigamente era chamada de LER, lesões por esforços repetitivos. Sobrecarga de trabalho. Excessiva carga de trabalho, que demanda horas de exposição ao computador, ultrapassando o recomendável de 8 horas por dia, definidos atualmente. Aí, sobrecarregando mesmo, causando um desgaste, talvez, vamos por assim, dos membros superiores, dedos, mãos, punhos, antebraços, por aí vai. Coletou-se também por meio de observações checklist, constante no anexo 2 e registros fotográficos, por mim efetuados, algumas posturas corporais inadequadas em interação trabalhador e posto de trabalho. Utilizou-se aplicativos, um aplicativo para medir as posições dos braços, punhos, antebraços, ombros, pescoço e outro aplicativo para luminescência, que é a quantidade de iluminação, e outro ainda para a medição sonora, a quantidade de decibéis no local, segundo os padrões pré-estabelecidos em ergonomia. Aqui está a troca de lâmpada. Esta lâmpada trocada a nova lâmpada, essa possuiu 23 watts de potência, proporcionando um 587 lux via LuxMeter, que é o aplicativo de medição. Olha como melhora a qualidade visual do ambiente de trabalho. A foto vista da altura da tela do computador, do monitor do computador. A cadeira, foi colocada uma cadeira melhor, foi trocada, uma cadeira com apoio para os braços. Veja o conforto ao segurar o mouse, ao digitar, além do que as costas e o lombar ficam bem apoiados, dá a postura correta para a visualização do monitor. E também foi colocado um ventilador para haver uma circulação de ar. Portanto, considerando-se exposto anteriormente, sugere-se a trabalhadora que estabeleça a adequação das condições de trabalho, as características físicas em seu ambiente de trabalho, de modo a proporcionar o máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. Isto tudo em consonância com as normas estabelecidas já pela Constituição Federal Brasileira, pela NR17, NR17, que é a NR sobre ergonomia,
e pelos estudos e análises de ergonomia durante o exercício de trabalhos e funções laborais, ou seja, em seu posto de trabalho. De uma forma geral, não é preciso apenas conquistar a melhora, mas é preciso mantê-la antes de mais nada. Outros autores foram utilizados. Vários autores foram utilizados que são referências mundiais, inclusive, conforme o anexo do TCC. Meu muito obrigado.